Primeiro, assim, agradecer ao professor Marcos, porque foi um convite aqui, a Deise também fez essa interlocução aí, é legal poder ampliar cada vez mais a conversa sobre apropriações da tecnologia, né? Para mim foi muito interessante fazer essa palestra porque me fez voltar muito para o meu passado, né? Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, computadores, etc., isso já data dos anos, final dos anos 80, eu estava cursando a GV, eu estava fazendo a pós-graduação na GV. E foi assim o primeiro contato que eu tive com planilha, Lotus 1, 2, 3, essas coisas e tal, que eu não tinha a menor noção do que era, né? Não era um cara... o computador estava chegando, a gente sabia muito o que podia fazer, mas ele não tinha muita função. Ou você fazia planilha, ou você fazia texto, ou você usava para processar alguma base de dados, mas sinceramente não tinha assim uma utilidade que realmente nos motivava a se apropriar daquela tecnologia, né? Mas e as coisas foram andando, né? Quer dizer, o tempo foi passando, o computador começou a entrar na vida da gente de uma forma que cada vez mais era necessário, né? Mas assim, até os anos 95, 1995, eu não tinha muita utilidade para o computador. Eu gostava de escrever, eu escrevia bastante, mas era usando o WordStar, depois eu usei o Word, usei um monte de softwares e tal, mas não mudava muita coisa, né? Não tinha grandes empolgações. Em 93 eu tive uma primeira experiência com as BBS, né? Que eram as primeiras redes, né? de base de dados, mas era uma coisa muito diferente, porque você só conseguia pegar um pouco da informação, não era uma coisa que você conseguia ter uma interlocução muito grande. Mas em 1995 a internet entrou no Brasil, né? A internet comercial. Ela entrou um pouco antes, mas aí quem tinha acesso eram as universidades, tinha algumas organizações da sociedade civil, né? A ação da cidadania, tinha algumas coisas que começaram a usar a internet e a internet era voltada para isso, né? E em 95 eu entendi que, opa, temos alguma coisa aí que é diferente. Eu não preciso mais só fazer planilha, escrever, eu posso participar de uma internet. Né? Eu comecei a entender que podia participar de lista de discussão, que podia fazer outras coisas que antes eu não tinha nem condições de fazer. Né? E aí, em 97, eu achei que esse era o meu trabalho. Né? Começar a falar sobre internet, escrever sobre internet e participar desse mundo que até então a gente chamava de mundo virtual, comunidades virtuais, etc. E assim, em 97 eu comecei a escrever, em 98 eu já estava escrevendo muito na internet, já participava de um monte de comunidades de pessoas falando sobre internet. E eu comecei a ver que eu escrevi algumas coisas que tinha feedback, né? Tinha uma inovação, tinha uma coisa diferente sendo falada, né? 98, 99 eu criei o primeiro blog, que era o Marketing Hacker. O Marketing Hacker, nesses primeiros no ano 2000, já atingia 5.000 visitas únicas por dia, que era um absurdo de quantidade de pessoas que eu conseguia ter acesso, coisa que eu nunca pensei em ter antes. Né? E assim eu fui criando esse mundo, né, de, opa, estou dentro da internet. Né? Quando começou blogs, quando começou a aparecer um monte de coisa, a gente percebeu que ninguém precisava pedir permissão para falar. Né? Você podia ir lá, você pegava, o programa era gratuito, a gente usava aquele Blogspot,
né? Depois apareceram outras coisas, tal, mas no começo era blogspot, escrevia, tal, conseguia ter uma comunidade, um monte de gente envolvida. E foi o primeiro, assim, a primeira ideia que a gente teve foi falar, opa, vamos pegar todas essas pessoas que estão falando sobre internet e vamos juntar isso daqui num projeto. E a gente criou um projeto chamado Projeto Metáfora, né? Era porque a gente estava querendo discutir a metáfora de estar online, né? E o Metáfora juntou uma galera, né, que era tudo, eu era o único acho que o mais velho da turma, porque o pessoal era tudo, no ano 2000 todo mundo tinha uns 20 anos, 21, 22, alguns mais velhos, mas foi com essa meninada que a gente começou a trabalhar. E o Metáfora, quer dizer, juntou pessoas muito interessantes, juntou gente da universidade, juntou gente de empresa, juntou blogueiros, juntou jornalistas, e aí o Metáfora começou a criar corpo, né? Criar corpo, começou a criar outras ideias, a gente chamava o Metáfora de uma chocadeira colaborativa. Não era uma incubadora, porque a gente não podia fazer isso, não tinha a gente não tinha verba, era uma chocadeira. E dessa chocadeira colaborativa a gente criou em 2003 um outro projeto chamado Meta Reciclagem, né? O Meta Reciclagem já foi talvez o primeiro projeto que nasce na internet, né? E ele tem uma ação no presencial. A ideia era, no começo, a gente entendeu que tinha uma quantidade de computadores enormes sendo descartado e não tinha uso para isso. E a gente começou a utilizar software livre e tal, dar condições desses computadores serem utilizados em projetos sociais, né? Então, foi muito interessante essa experiência do Meta Reciclagem, porque ela impactou quase todas as políticas públicas de inclusão digital aqui no Brasil. O Meta Reciclagem virou um projeto de arte e tecnologia, virou um projeto de inclusão digital, virou um projeto de experimentações, virou projeto... Então, hoje, depois de 10 anos, o Meta Reciclagem ainda existe como uma gama de inovação muito grande. Mas é uma inovação muito low-tech, muito nas raízes dessa rede, né? Então, são coisas que a gente vê acontecendo em comunidades muito fora do nosso ambiente normal, assim, comunidades no Arraial do Ajuda, tem uma comunidade no Meta Reciclagem fazendo barbaridade com a molecadinha, o pessoal está aprendendo um monte de coisas de tecnologia usando uma rede de pessoas, né? Quer dizer, como suporte. Aí, assim, então, isso daí começou em 2003, 2004, o Meta Reciclagem a gente começou a entrar no projeto de cultura digital do governo federal, a gente conseguiu dar uma certa cara para o projeto, né? Quer dizer, o Meta Reciclagem foi importante como ideia fundante do cultura digital. Mas assim, em 2005 que realmente eu comecei a operar o Meta Reciclagem, essas ideias, de uma maneira um pouco mais contundente. Foi quando eu fui para a Universidade de São Paulo, na Escola do Futuro, e na Escola do Futuro a gente tinha alguns projetos de inclusão digital. Então, projetos grandes como o Acesso São Paulo, depois veio o Acesso Escola, que era um projeto de inclusão digital, de colocar a internet dentro das escolas, né, públicas de São Paulo. A gente fez um projeto grande também chamado da Coordenadoria da Juventude, que era para fazer uma rede com a juventude que estava no estado de São Paulo. Depois nós ganhamos um edital para fazer o Telecentros BR, um projeto de inclusão digital do governo federal, que basicamente era baseado no Acesso São Paulo, em todas as questões do edital, era muito parecido com as coisas que a gente já fazia, né?
Então, quer dizer, toda essa área de inclusão digital, tal, ela vem de conceitos que a gente foi forjando lá atrás, né? E eu acho que é isso importante, e é isso que eu gostaria de tentar conversar com vocês sobre alguns conceitos que foram importantes para a gente, né? Então, vamos lá. A gente não adianta você querer também imputar uma forma de ação, que o agenciamento da internet tem muito mais a ver com a forma que foi desenvolvida dentro das universidades americanas, né? É lógico que isso daí vai mudando, é lógico que a internet foi mudando muito, hoje a gente está falando de coisas que isso daqui fica até invisível, mas a forma de compartilhar documentos, a forma de tratar os assuntos é muito parecida, entendeu? Então, a ideia hacker, né? E eu falo hacker, não pelo termo hacker que a imprensa fala do hacker do mal e tal. O hacker é o cara que construiu a internet. O hacker é o cara que fez o Linux funcionar. O hacker é o cara da academia que está mexendo com tecnologia, né? Não é o bandido, né? Esse tem outros nomes para a gente dar, se a gente quiser a gente pode. Mas assim, então, tecnologia tem muito mais a ver com as pessoas, né? Eu costumo dizer assim, internet não tem a ver com computadores, tem a ver com pessoas. E realmente, são as pessoas que estão atrás do computador que estão fazendo a rede. A rede em si, ela tem que ser mato, tem que ser transparente, a gente não pode se preocupar muito com o que a gente está fazendo. E eu acho que a questão geracional ainda que é o grande fator complicador, né? Porque a minha geração, talvez eu tenha sido um cara que conseguiu pular um muro, né? Passeia um pouco a pensar na tecnologia de uma maneira um pouco mais usual, né? Talvez seja porque eu fiquei trabalhando com a molecada. Se hoje eu vejo assim, por exemplo, meus filhos e tal, tecnologia não tem dificuldade nenhuma, né? Mas assim, uma geração, na minha geração, já é mais difícil, tem coisas que a gente não sabe mexer. Parece, a gente tem medo da tecnologia, medo de estragar, medo de destruir alguma coisa. E quando a gente trabalha com uma tecnologia, que a ideia dela é acerto e erro. Ou a gente acerta, ou a gente erra. E se acerta, tudo bem. Se você erra, você começa de novo. É assim que funcionam os videogames, é assim que funciona tudo, né? Então, a partir daí, eu acho que a gente já começa a estabelecer algumas outras coisas. Então, aí ficava aquela questão, para que serve a web, né? Quando a gente percebe que, se a gente está falando de não é de tecnologia, nós estamos falando de um ambiente, de um espaço informacional, o que a gente usa isso daí? Nos anos 2000, isso daí era uma preocupação, porque a gente tinha muita ideia do que era uma televisão, né? O que era o rádio, o que eram outras coisas, mas a internet a gente não sabia muito bem para que ela funcionava.